Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, como nós vimos nas aulas passadas, né, sobre a colonização do Brasil por Portugal. Nós já estudamos a maneira que ocorreu, né, como que a América foi descoberta, entre aspas, e como que foi decidido colonizar, trazer, né, os povos europeus para morar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a relação de Portugal com o continente africano, base do sistema colonial português. Bom, primeiro a gente tem que lembrar dos processos da colonização, né? Como nós vimos na aula passada, o processo de colonização do Brasil pelos portugueses ocorreu em duas etapas, né? A primeira que tem seu início em 1500, né, logo na descoberta, e vai até 1532, que é conhecido de Brasil Área de Exploração, que tem como características a vinda das embarcações portuguesas até o Brasil para explorarem a madeira do pau-brasil. Lembra que essa madeira, que é aqui da primeira imagem, ela era extremamente valorizada por conta que ela era utilizada para fazer tintas vermelhas, utilizada nos tecidos das famílias nobres europeias? Pois bem, essas embarcações vinham e faziam escambo com os povos indígenas. Lembra que o escambo era aquela troca, né, dessa madeira por outras mercadorias sem envolver dinheiro, né? Devemos lembrar que nesse período não havia permanência do povo português na terra, ou seja, eles vinham só para fazer o escambo e essa troca de mercadorias diferentes, né? Só que após 1532, né, a Inglaterra ameaçou invadir, né, a porção de Portugal na América, porque as potências europeias diziam que as novas terras deviam ser utilizadas e exploradas, né? Então Portugal iniciou o processo de colonização na terra, ou seja, em 1532 iria vir gente de Portugal morar aqui, né? Enviar as pessoas para se fixarem no Brasil. Porém, eles tinham que estabelecer um novo comércio lucrativo, né? Ou seja, para pagar aí um valor para a coroa portuguesa. Nesse caso, foi escolhido o açúcar, que já era um produto que Portugal plantava, né, em algumas ilhas do continente africano, e era um produto extremamente raro e valorizado dentro do comércio europeu. Então, a gente pode dizer que o açúcar foi a primeira economia do Brasil colonial, uma vez que o pau-brasil foi na área de exploração, né, quando não tinha a fixação do homem europeu aqui na terra brasileira. Brasil colonial, como a gente viu, né, a partir de 1532, as terras foram divididas em capitanias, que são essas largas e extensas faixas de terra, onde seriam implementadas as fazendas de cultivo de açúcar, né, da cana-de-açúcar. Lembrando que essas terras elas eram emprestadas a famílias poderosas portuguesas para que eles pagassem ali muitos tributos à coroa portuguesa, né? Então, para ter esse plantio de cana-de-açúcar, a gente precisa ter funcionários trabalhando, né, na lavoura, moendo a cana e nos outros processos. Porém, essas famílias, como elas estavam iniciando, né, esse novo comércio, elas não dispunham de dinheiro para pagar pessoas para realizarem esses serviços. Foi então que surgiu a ideia de usar a mão de obra indígena, só que de forma forçada. Os portugueses, eles lembravam que os indígenas, eles cooperaram na época lá da área de exploração, do escambo, quando eles tiravam as madeiras do pau-brasil, né? Então eles pensaram, por que não usar esses povos para trabalhar de forma forçada no cultivo da cana-de-açúcar? Além disso, né, dessa questão da cooperação passada, tem a questão de que os portugueses enxergavam os nativos como inferiores a eles, né? Porque eles não eram cristãos, não tinham um sistema político organizado, né, como em Portugal tinha um rei, e sobretudo por conta da questão da cor da pele, né? Porém, foi uma tentativa que não deu certo, uma vez que os indígenas, eles conheciam as terras, né? Eles habitavam ali há muito tempo, e eles fugiam, né, das plantações de açúcar e se escondiam em lugares que os portugueses ainda não conheciam. Vendo essa dificuldade, né, que essas famílias estavam tendo, a Igreja Católica, ela resolveu intervir. Ela falou que não ia ter mais escravidão dos indígenas.
uma vez que agora eles iriam convertê-los à fé cristã, ensiná-los a cultura europeia e a língua, no caso a portuguesa, né? Tornando assim mais semelhantes aos portugueses. Esse processo de tornar os indígenas mais semelhantes aos portugueses é denominado de aculturação, quando você impõe a sua cultura sobre uma outra, como se a sua fosse superior, melhor, né? Como a gente pode ver aqui na primeira imagem, né? Padres portugueses ensinando a fé cristã aos indígenas. Ok, mas agora eles não contavam mais com os indígenas. Então, como que Portugal ia fazer para manter ali o seu negócio do açúcar, né? Então, eles se viram obrigados a buscar novas pessoas para esse trabalho. E como o negócio do açúcar tinha sido inspirado no sucesso que o país teve nas Ilhas do Cabo Verde, nós conseguimos identificar as Ilhas do Cabo Verde aqui na imagem, né, no continente africano, a ideia de utilizar a mão de obra africana logo veio em mente. Portugal havia encontrado os substitutos para os índios, os negros da África, que além de já saberem trabalhar nas lavouras, desconheciam a nova terra e logo não fugiriam, né? O problema que os portugueses tiveram com os indígenas. Só que se a gente estudar o continente africano, a gente vai entender que os negros que vieram para a América, como, né, o comércio de humanos entre as autoridades africanas e os portugueses, eles não vieram assim de uma forma, como a gente pode falar, tão rude, né? A ligação entre o continente africano e a Europa já vinha desde o século XI, porém com Portugal teve seu início no século XIV e se intensificou no século XV. Lembra quando Vasco da Gama estava procurando uma rota para chegar nas Índias e fazer o comércio e acabou descobrindo uma rota, contornando, né, aqui, como vemos na imagem, o continente africano para chegar na Índia? Então, nesse processo foram estabelecido ali comércios entre grandes autoridades africanas portugueses, né? Então, vamos nos debruçar sobre o continente africano. A organização geográfica da África do século XV era extremamente diferente da atual. Como nós podemos ver aqui, né, na primeira imagem, não tínhamos países ainda, né? Nós temos o quê? Antigos reinos e impérios se formando, né? Então, como não tinham países, tinham esses reinos e impérios, esses povos, cada um enxergava uns os outros como rivais. Por exemplo, os de Mali achavam de Gana rivais, que achavam Songhai e Ashanti, entre outros. E eles tinham muitos conflitos, esses povos, né? E aqueles que vencessem os conflitos prendiam os perdedores e utilizavam a mão de obra de forma forçada. Sendo assim, ao encontrarem essa forma de organização no continente africano, os portugueses propuseram aos líderes de comprarem os prisioneiros. Seria um bom negócio para ambas as partes. Vamos lembrar, os portugueses precisavam de mão de obra para as lavouras da cana-de-açúcar e os líderes africanos, além de se livrarem dos povos inimigos, lucrariam com a venda. Porém, devemos tomar muito cuidado com essa questão, porque muitas pessoas falam que o negro só foi escravizado porque outro negro o vendeu. A gente tem que lembrar que nesse período, no século XV, o continente africano não tinha uma união de identidade, mas eles enxergavam uns aos outros como os rivais. Logo, os negros que foram vendidos aos portugueses eram apenas rivais dos demais povos africanos. E eles não foram vendidos por conta da questão da cor da pele, né? A gente deve destacar que os negros africanos que vieram para a América eram de quase todos esses reinos aqui da imagem de cima. Porém, os que mais estiveram presentes no Brasil eram dos reinos Mali, aqui em cima, e Yorubá, aqui na curva, e do Congo, que desembarcaram na capital da época, que era Salvador, né, nossa primeira capital do Brasil colonial, e tiveram suas vidas totalmente mudadas. Eles estavam longe de sua terra, família, sobre ordens de pessoas desconhecidas, né, brancos, muitas vezes impiedosos, e eles foram forçados a trabalharem nas lavouras da cana de açúcar sem receber nada em troca. Nós podemos observar aqui na segunda imagem essa questão, né, do trabalho, moendo a cana de açúcar.
Então a gente pode enxergar que a substituição do indígena pelo negro se deu porque o indígena conseguia ali fugir, né, de um território que ele já conhecia, e o negro estava numa situação totalmente nova. Então, de início, ele estava totalmente de mãos atadas, né? Nós vamos estudar nas próximas aulas como foi o processo, como eles eram tratados e as revoltas que ocorreram. Espero que após a leitura do texto e assistirem esse vídeo explicativo, vocês consigam responder os exercícios. Estarei à disposição para o que precisarem.